Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Saúde visita unidade na Zona Norte. Houve relatos de problemas no atendimento. Documentário apresenta a história da capital gaúcha nos 250 anos. Exibição foi seguida de debate na Câmara Municipal. E ainda, música e poesia em alusão ao aniversário de Porto Alegre. Recital será apresentado na próxima quinta-feira aqui no Legislativo. Estas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Jornal da Câmara. Vereadores da Cosman visitaram a unidade de saúde Conceição. No local, os parlamentares ouviram relatos dos problemas enfrentados pelos usuários do posto, que é vinculado ao Grupo Hospitalar Conceição. A Comissão de Saúde do Legislativo cobrou providências e vai seguir acompanhando a situação. A representante do Conselho Municipal de Saúde e usuária do posto, Vanilda, relatou a dificuldade de atendimento na unidade de saúde. Ela disse que são disponibilizadas apenas 3 fichas por dia e que, ao todo, 7 médicos trabalham no local. Nós não temos o PPCI, né? Nós temos os consultórios ambulatórios lá em cima. Os médicos, quando chega uma paciente idosa, que não pode subir escada, o médico tem que descer e quando desce não tem sala para ele atender a paciente. Então é uma dificuldade muito grande. E também a questão de ficha, né? São 7 equipes e a gente nunca consegue marcar o médico que a gente quer marcar. O nosso médico, que aqui é dividido por área, o médico nosso já conhece a gente já de muitos anos, então a gente não consegue nunca ficha para ele. É difícil, tem que vir 5 horas da manhã para poder pegar uma ficha. A unidade de saúde Conceição tem mais de 15 mil usuários cadastrados. A principal reclamação é a falta de atendimento por telefone dos idosos acima de 65 anos, que ainda precisam se deslocar até a unidade cedo da manhã para marcação de consulta. Outra reclamação é o fechamento da farmácia em alguns dias da semana e também a estrutura insalubre do local. A minha mãe, ela tem 65 anos, até então eu conseguia fazer a marcação das consultas dela via telefone, né? Recentemente eu tentei fazer isso, eu vim in loco aqui no posto, inclusive, e uma das funcionárias me disse que isso nunca foi feito, que ela desconhecia esse procedimento, e inclusive eu questionei, eu disse que não, ela já é paciente aqui do posto, ela já faz isso há bastante tempo, né? E me causou estranheza o fato do pessoal não conhecer esse procedimento. Aí eu abri uma demanda no fala.br, eles levaram quase 10 dias para me responder. Recebi um contato então para fazer a marcação dessa consulta e me falaram que eles ainda estavam em processo de retomada das consultas pós-pandemia, que estavam organizando questões administrativas. Proponente da visita à unidade de saúde Conceição, que fica no bairro Cristo Redentor, a vereadora Lourdes Sprenger disse que o local não dá a devida prioridade para os atendimentos dos idosos. Como as pessoas não podem estar toda hora se locomovendo, manda um familiar, aí tem 3 fichas. Aí a pessoa vai, faz os exames, aqueles exames vão vencendo. Aí tu não consegue ter acesso à médica da família, que são 7 equipes, mas é muita gente nesse entorno. E as condições desse posto não seguem nenhuma regra, veja bem, uma porta de saída, não tem uma ventilação aqui, né? A coordenadora da unidade disse que não há falta de atendimento, pois o local conta com 9 médicos nos 2 turnos. No entanto, reconheceu que a demanda aumentou. A coordenadora técnica de saúde comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, responsável pela administração da unidade, reconheceu a falta de servidores para atender a farmácia e também para retomar os atendimentos por telefone. Simone afirmou que até o final de janeiro a situação deve estar resolvida. A gente precisa, adequar assim, o nosso processo de trabalho para melhorar essas condições, né? Tem uma demanda muito intensa da população no balcão, então diariamente, né? Às vezes os auxiliares administrativos têm dificuldade para conseguir fazerem as 2 coisas. A gente teve um problema de RH por demissão, por ausência por saúde, e a gente sempre procura repor, né? Na medida do tempo mais breve possível. Então a gente precisa agendar com
coordenação da unidade, uma discussão para ver como que a gente vai viabilizar novamente. Com relação à estrutura da unidade, Simone explicou que o GHC tem procurado novos locais nas imediações, mas ainda não encontrou um imóvel adequado. O prédio onde funciona a unidade atualmente não tem condições de ter um PPCI. A presidente da Cosman salientou que a comissão vai seguir fiscalizando as melhorias na unidade. A gente recebeu várias reclamações por falta de médico, e chegamos aqui, a farmácia estava fechada por falta de RH, sem indicação de que essas pessoas, acabei de indicar para uma senhora que ela poderia pegar a dispensação dessa medicação em outro posto e eles não sabem disso, então precisa dessa informação também. A farmácia fechada, a instabilidade no sistema, que eles dizem que tem muitas, não conseguiram retomar a questão das consultas via telefone, que foi uma coisa que a gente cobrou agora na visita bastante, que sejam retomadas. Qual o tempo disso? Então eles nos prometeram que até final de janeiro vão ser retomadas as consultas, as marcações de consulta via telefone, e nós vamos cobrar isso. A Câmara exibiu o documentário Porto Alegre, 250 anos, Memórias do Trabalho. A apresentação foi seguida de debate, atividade conduzida pela Escola do Legislativo. A sessão ocorreu no terceiro andar da Câmara Municipal, no espaço reservado à Escola do Legislativo. Por mais de 40 minutos, cerca de 44 pessoas acompanharam a exibição do documentário Porto Alegre 250 anos, Memórias do Trabalho. Para o coordenador de cursos da escola, o material enriquece o acervo histórico do nosso município. Um dos eixos de trabalho da Escola do Legislativo foram os 250 anos de Porto Alegre. Tivemos atividades no ILE, Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, discutimos o papel dos museus de Porto Alegre, principalmente o Museu Joaquim Felizardo, e hoje nós, com satisfação, estamos entregando, junto com o BIEV, com o Núcleo de Pesquisa de Imagem da Antropologia da URGS, um documentário que é absolutamente sensacional, é original, e isso ajuda a sociedade a conhecer mais o passado e, principalmente, valorizar a cidade, a sua história. O documentário é dirigido por Ana Luísa Carvalho da Rocha e Cornélia Eckert. Conforme as diretoras, a produção é resultado de mais de 20 anos de pesquisas, reunindo depoimentos e imagens inéditas da capital gaúcha. Agora, não só imagens e fotografia, também vídeo, imagens sonoras, imagens de acervo e imagens de pesquisas dos alunos e estudantes da URGS, no campo e na área de antropologia urbana. Nós temos entrevistas com habitantes da cidade de Porto Alegre, nós temos pesquisa com imagens de acervo de fotografia, de vídeo, sonoros, e tentamos fazer uma história, contar uma história, digamos assim, sobre essa ambiência, né, sobre essa memória coletiva do viver cotidiano dos habitantes na cidade. Eu acredito que o documentário é uma forma, quase que uma arqueologia, para botar as pessoas ao longo do que eram essas paisagens e de como elas foram sendo impactadas com a verticalização da cidade, com a industrialização e principalmente com os aterros, né? E com as aberturas de avenida e destruições de casarios antigos. Então, eu acho que para uma geração mais nova é interessante, vai ser muito interessante para perceber essa passagem do tempo, né? Porque a gente está muito acostumado com o tempo presente, com aquilo que está aqui hoje, né? E a gente não avalia esse processo de destruição da cidade. Após o filme, o público participou de um período de críticas e sugestões para melhorias do material. O documentário ainda será exibido em um congresso fora do país. Para as responsáveis pelo projeto, o objetivo da proposta é manter público o acesso aos mais ricos acervos históricos de Porto Alegre. Bom, e ainda sobre essa data tão importante para a capital gaúcha, ocorre na próxima quinta-feira aqui no Teatro Glênio Pérez, na sede da Câmara Municipal, a apresentação do recital show Porto Alegre 250 anos. Começa às 6 da tarde com entrada franca. Vamos agora trazer uma entrevista sobre o espetáculo. Acompanhe. Muito bem, para trazer mais informações sobre o recital na próxima quinta-feira, converso com o escritor Luiz Coronel. Coronel, falar um pouquinho sobre o espetáculo na quinta-feira, como é que foi composto, né, essa apresentação? Bom, é um grupo que trabalha bastante tempo junto em recitais, shows na praia, na Saba, na Feira do Livro.
E o Recital sobre Porto Alegre tem nomes bonitos do cenário artístico do Rio Grande do Sul. Débora Finocchiaro, Fernanda Carvalho Leite, Sérgio Rojas, tecladista. Eu compareço também junto como restante. Uma colheita de poemas e textos de escritores do Rio Grande do Sul e músicas que falam sobre o Rio Grande do Sul. A Isabela Fogassi é uma das cantoras, a Janaína também. Ou seja, um espetáculo muito alegre. Nós apresentamos na Feira do Livro um espetáculo e o público recebeu com grande entusiasmo. E agora ele vem mais amadurecido, principalmente na esfera de textos. E os textos são sempre pequenos drives, pequenos comunicação foguete para entregar para os músicos do espetáculo. Eu pergunto nesse sentido também, como é que foi a escolha, né, desse repertório entre músicas e poemas? Bom, os poemas, os poetas do Rio Grande do Sul, entre eles, eu sou um deles, que tanto tenho escrito sobre Porto Alegre ao longo da minha vida, né, em tantos livros, mas tem outros poetas, Luiz de Miranda, Mário Quintana, os poetas que escreveram sobre a muito amada cidade de Porto Alegre. Eu sei que vai ser um espetáculo muito bom, que as pessoas que gostarem vão bater palmas com o coração junto, não é? E como é que vai funcionar? São músicas mescladas com poesias, é isso? Pequenos textos que larga a bola para que os músicos entrem cantando Alto da Bronze, Porto Alegre é demais, bem-vindo, é uma saudação ao fim da pandemia, ou seja, e também parece que a Isabela vai cantar um canto natalino no fim da festa, porque o Natal se aproxima e ela tem um belo trabalho sobre Natal. Deixa eu lhe perguntar também, Coronel, porque Porto Alegre está completando, né, 250 anos. E a Câmara também. E a Câmara também. O evento celebra 250 anos da cidade de Porto Alegre e 250 anos desta casa, onde estão os representantes da comunidade, uma casa que tem uma história tão longa. Começa em Viamão, não é? Começa em Viamão. Né? E deixa eu me perguntar, então, sobre essa inspiração, né, de Porto Alegre, desses 250 anos. Entre canções, poemas, o que o senhor destacaria, né, que pode trazer para o nosso telespectador como curiosidades, assim, fazendo esse rescaldo histórico da cidade nesses últimos anos? Eu acho que é falar sobre a Porto Alegre que foi Chimango, que foi Maragato, que é gremista e é colorado, que é esquerda e que é direita, uma cidade cujas divergências não abalam o grande amor pela cidade. Eu acho que trazer um pouquinho da história de Porto Alegre, mas sempre em lances muito rápido, as tribos que brigavam com espada de Jirivá, não é? Então, um pouquinho da história de Porto Alegre, contada por Luiz Fernando Veríssimo, contada pelo Mário Quintana, contada por todos os nossos personagens, pequenas frases que lembram as memórias de Porto Alegre. Uma cidade é mais do que seu rio e sua paisagem, ela é as pegadas de gerações sucessivas que carregam sonhos e deixam seu testemunho no tempo. Porto Alegre é uma cidade arborizada. Tu nunca vais encontrar uma pessoa que diga eu estou em vontade de me mudar de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que tem constância. Porto Alegre é uma cidade que as pessoas pertencem a ela. Ela estabelece um pertencimento. Isso é muito lindo. Eu tenho um poeminha que eu declamo no evento. Nós somos nossos sonhos e as lembranças que nos seguem. Nossa cidade é um porto e tornamos esse porto mais alegre. Nós somos essas ruas banhadas de lua. E esse pôr do sol que se entrega às águas do esplendor de paixão. Nós somos essas vidas, cinza, alvores e canção, a cidade de meus amores, a Porto Alegre estendida, à beira do rio e em meu coração. Certo, já fica uma palhinha aí, um esquenta, digamos assim, para o recital na quinta-feira. Um esquenta para entrar em campo. E não falemos em futebol hoje, vamos dar uma trégua. Tá bem, para a gente encerrar aqui, Coronel. Sexta-feira, agora na Quinta-feira. Quinta-feira, 6 horas, entrada livre. Nós vamos ter muita alegria de ver o espaço lotado e poder saudar e louvar e cantar a cidade de Porto Alegre com seus poetas, com seus músicos, com sua memória e com sua alegria. Para a gente fechar, a importância, né, de trazer esse espetáculo aqui para a Câmara de Vereadores, como o senhor frisou bem, 250 anos de Porto Alegre em 2022, 250 anos da Câmara de Vereadores em 2023. O significado, né, desse espetáculo dentro do Parlamento Municipal.
eu acho que isso é muito bom, a coincidência dessa dupla celebração. E nós temos que entender que quem retrata a alma de uma cidade, de um estado e de um país são os artistas. Empresários, políticos, governantes erguem as armações concretas da vida, mas quem constrói a imagem é sempre os artistas. Tu não entenderias o Rio Grande do Sul sem Érico Veríssimo, tu não entenderias o Rio de Janeiro sem Tom Jobim, tu não entenderias a França sem Victor Hugo. Ou seja, os artistas são os grandes depoentes sobre a experiência de vida de uma cidade e de uma população. Tá certo. Bom trabalho, bom espetáculo. Conto com a tua presença. Cadeirinha marcada. Um abraço, viu? Um abraço, combinado. Espero todos, quinta-feira, 6 horas da tarde. A entrada é franca. E com a sua presença, um belo espetáculo. Está aí, reforço mais uma vez o convite para a próxima quinta-feira, a apresentação do Recital Show Porto Alegre 250 anos. Começa às 6 da tarde, aqui no Teatro Glênio Pérez, com entrada franca. O Jornal da Câmara de hoje vai ficando por aqui. A gente fecha esta edição com um trecho da apresentação do recital durante a Feira do Livro de Porto Alegre. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Da cidade,